Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete, Natan. Oi, Natan, tudo bem? E a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre a dança. E quais são os objetivos dessa nossa aula? Então, a gente espera que vocês consigam reconhecer a história da dança no Brasil, que você consiga esquematizar a classificação de algumas danças, identificar alguns estilos de dança. Eu trouxe algumas perguntas para a gente iniciar a nossa aula e tentar responder durante ela. Quais estilos de dança você conhece? Quais são os estilos de dança que você aí conhece? Consegue identificar o estilo de dança brasileira? Você consegue identificar? Quando você olha, assiste e fala, essa dança, ela é brasileira, ela surgiu aqui no nosso país. Conhece alguma classificação da dança? Então, a dança ela tem algumas classificações, Você conhece alguma delas? Vamos ver um pouquinho sobre esses itens aqui. Então, vamos começar com uma definição, mais uma definição da dança, uma definição bem técnica. A dança é um meio de expressão capaz de projetar no tempo e no espaço as mais diversas potencialidades criativas do ser humano. Olha que legal, essa frase ficou bem legal. As potencialidades da criatividade do ser humano. Então, olha como a dança ela é importante na nossa vida. Assim, ela se torna uma forma de desenvolvimento e aprimoramento físico, mental e também social. Olha como ela engloba muita coisa. Trazendo lá da história, ela agora no século XX, a gente observa um declínio, uma diminuição das danças regionais. E elas passam-se, então, a ser dançadas com as mesmas músicas, tá? Em Tóquio, Nova York, Paris e Rio de Janeiro, dança-se do fox ao blue, do charleston ao rock e também o twist. Olha que legal aqui eles dançando. Com certeza vocês conseguem verificar pelas vestimentas, que é uma época mais antiga e não tão antiga assim. Época dos avós, talvez dos pais, bisavós. Tiveram força também os ritmos latinos, então os nossos ritmos latinos também tiveram bastante força, como o tango, o bolero, a rumba, o mambo e o cha-cha-cha. Aqui na imagem, vocês podem verificar, eles estão dançando uma dança latina, um ritmo latino, que é o tango. O samba e a bossa nova também não ficaram de fora. Por que eu dei ênfase no samba e na bossa nova? Porque é mais nosso, A gente traz para a nossa realidade. E aqui é um samba de gafieira, eles estão dançando. Lembra que lá atrás o toque ele era proibido. Aqui a gente já verifica que não, Acontece bastante o toque nas danças, como o tango, que a gente viu no slide passado. E a história aqui no nosso país, a história no Brasil? As danças, elas são ligadas à história dos índios e dos povos vindo da África, especialmente do Congo e da Angola. Dos europeus, especialmente dos portugueses, que se alocaram aqui, e de danças que nasceram do encontro dos negros, brancos e índios. Então, várias danças, quando o índio se encontrou com o negro, eles juntaram as suas culturas e dali saíram várias outras danças. O branco também, branco com o índio, branco com o negro. Então, essa junção dessas culturas, desses povos, eles fizeram com que as danças elas fossem aumentando cada vez mais e, com isso, tendo uma característica bem brasileira. No Brasil, hoje, a gente encontra danças populares, de várias origens europeias, africanas e indígenas. Então, só vem reforçar aquilo que eu acabei de dizer. Então, a origem europeia, africana e indígena, essa junção, essa fusão, a gente consegue verificar nas danças típicas brasileiras. E hoje no Brasil? O que acontece hoje no Brasil? Cresce incessantemente, se transforma pela moda, é influenciada por ritmos e melodias de outras culturas e também pelas próprias transformações na vida social. Então, a dança, ela, como diz aqui, ela cresce incessantemente.
cada dia que passa a gente vê uma dança nova, um estilo novo, que as pessoas vão trazendo, né, da sua cultura e tentando modificar da sua melhor forma. Aqui eu trouxe um bem conhecido por vocês, né, que é o Alok, um artista que inclusive está em bastante evidência, está em voga esse artista, que muitos gostam, né? Então é só um exemplo de como isso foi mudando. Se a gente pegar o Alok hoje e uma pessoa, né, com sua dança eletrônica, né, e pegar uma pessoa lá atrás do balé, né, a Duncan, então vocês vão ver que são características bem diferentes. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Lembre-se de um passo de dança que você sabia executar. Então você vai tentar lembrar um passo da dança que você conseguia fazer, tá? Escreva brevemente como e quando que você aprendeu esse passo. Por exemplo, eu estava na escola, na festa da primavera, e daí meus amigos começaram a dançar e eu aprendi com eles. Ou eu estava numa festinha lá de Páscoa na escola, ou eu estava com os meus amigos no aniversário da minha tia e eu aprendi esse passo. Então você vai descrever como e quando você aprendeu. Alguém me ajudou, meu amigo veio e me mostrou o passinho, o movimento da dança. Se sobrar um tempo, o que você acha de realizar aí para relembrar o teu passo? Então a professora colocou uma imagem de uma dança característica de uma época, alguns aqui talvez tenham feito isso aqui, e para vocês só terem uma ideia, né? Então vocês com certeza devem ter alguma dança que vocês fizeram, mesmo escondido, não na escola. Então pense um pouquinho e nós já voltamos para falar sobre isso. Voltamos, espero que você tenha lembrado de algum movimento, até chega a ser
legal, interessante a gente fazer esse momento que vocês relembram algumas coisas. Tentei pegar um que era mais ou menos da época que vocês estavam ali no 6º ano, 7º ano, para tentar trazer esse momento nostálgico para vocês, tá? Então vamos continuar. A classificação da dança. Nós encontramos vários autores que classificam ela de maneiras diferentes, mas com o mesmo intuito, tá? Dessa questão da manifestação corporal. Então, ó, ela é encontrada de formas distintas por vários autores. Então, aqui, ó, o primeiro autor ela é retratar pelos dados históricos, étnica, folclórica, de salão ou sociais e teatral artística. O próximo autor, tem outros autores, né? A gente já vai falar sobre os outros. Tem o teatral e social. Darido, né, em 2010, ela classifica como dança clássica, moderna, contemporânea, étnica e de salão. Então, são algumas classificações que a gente encontra, tá? Faro diz que ela é étnica, folclórica e teatral. Aí o outro autor, solo, em pares e em grupos. O próximo, dança de salão, folclórica, jazz e sapateado. E as nossas diretrizes que a gente segue diz que ela é folclórica, de salão, de rua, criativas e circulares. Vocês observam que tem vários tipos de classificações, elas não são totalmente iguais, idênticas, porém a ideia é sempre a mesma, tá? Classificar ela de uma maneira em que fique clara a sua objetividade, tá? Muitos aparece folclórica, muitos aparece a étnica. Aqui a gente pode ver também a criativa, que é uma modalidade que foi implementada não há pouco tempo, não podemos dizer pouco tempo, mas que está dentro das nossas diretrizes, que cada vez mais ela está se tornando incluída nessas classificações. E de acordo com um autor, que o autor é você, tá? Então, de acordo com você, como que você pode classificar a dança? Com a sua classificação, como que você classifica? Pensa um pouquinho, como que você acha que eu pode classificar essa dança? Ah, professor, acho que eu posso classificar acho que pode classificar em coletiva, individual e étnica, folclórica. Então, pense um pouquinho e coloque o que você acha com relação à classificação e realize a sua aí. Já voltamos.
Retornamos. É uma pena aqui não ter essa devolutiva, porque eu acho que se a gente colocasse todas as ideias que vocês têm, a gente teria um acervo gigantesco com relação à dança, muitas coisas parecidas, mas a criatividade, eu sempre digo, a criatividade do ser humano, ela é sem fim, né? Ela não tem limite. Então, a gente com certeza conseguiria um banco de informações nessa atividade muito bacana e fica a dica aí para o professor, talvez, para realizar junto com seus alunos essa atividade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os estilos da dança. Eu trouxe eles em imagem, que eu acho que fica mais fácil a visualização e vocês conseguirem diferenciar um estilo do outro. Então, o primeiro é estilo clássico. Aqui está o primeiro estilo clássico, o balé. Movimentos bem rígidos, né? Sempre postura bem adequada. Aí a gente tem depois o jazz, é outro estilo. Mais um estilo, o bolero. Contemporâneo. Lembrando que olha como são distintos os movimentos. Aqui o toque, ali não, movimentos mais leves, mais livres. Daí a gente tem o sapateado, que é um outro estilo. Como o próprio nome já diz. E uma das vertentes dessa origem do sapateado é que eles viam o sapato no processo histórico. O sapato ele era visto como um bem material muito valioso, né? Então, tem algum momento da história do Brasil, principalmente, que os negros, quando eles deixam de ser escravos, eles vão para a cidade e veem as pessoas calçadas. E aí esse calçado não é apropriado para o pé dele, que sempre estava descalço, e daí eles, com o primeiro dinheiro às vezes que conseguiam, eles iam lá e a primeira coisa que eles queriam comprar era um sapato. E como às vezes não cabia no pé, eles colocavam o sapato aqui no ombro para andar com o sapato e mostrar que eles tinham conseguido comprar um sapato. Isso é um pouquinho da história, que daí a gente chega no processo do sapateado, tá? Aqui o reggaeton, que é um ritmo latino, bem conhecido, né? Despacito, várias músicas de reggaeton. Dança de rua, essa muitos gostam, principalmente os adolescentes gostam, né, do street dance, dança de rua. Daí tem várias batalhas de freestyle, tem, né, vários tipos aí, a gente vai ver isso mais pra frente. O country, que foi uma tendência bem grande numa determinada época da história. Estão vendo que eram passinhos, ó. Às vezes você pensa, nossa, professora, jamais ia fazer isso. Faria, se você tivesse naquela época, você faria como os pais, os responsáveis de vocês, os avós devem ter feito também. Como hoje vocês dançam as danças da atualidade. E agora a gente chega no nosso terceiro e último exercício. Você já assistiu algum filme com alguma cena de dança? Não precisa ser o filme inteiro direcionado à dança, tá? Que tem alguma cena que foi marcante. Se sim, coloque o nome desse filme e comente um trecho escrevendo qual que é o estilo em que ele se refere. Se você nunca assistiu, descreva um estilo de dança que combinaria com a categoria de filmes que você assiste. Então você gosta de filmes de suspense. Que estilo de dança combinaria para colocar em um filme de suspense? Pense que nós já voltamos.
Retornamos. Então, eu espero que você tenha conseguido lembrar algum filme que tem essa cena da dança. Às vezes não lembrou o nome do filme, mas sabe do que se trata, lembra do que se trata. E se você não assistiu, além de você fazer isso, fica aí a ideia para que você procure um filme de dança para assistir, para tentar ver essas características com relação aos estilos. Retomando então o que a gente viu nessa nossa aula, a gente viu sobre a definição da dança, mais algumas definições, a evolução dela, a história aqui no nosso país, a classificação e alguns estilos. Eu espero que vocês tenham gostado. Natan, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Obrigada, alunos, obrigada, professores, e até a próxima.